Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Um privilégio muito grande que Deus me oferece de voltar outra vez à Assembleia de Deus em Paraíba do Sul. E eu agradeço a gentileza, o homem de Deus, pastor Natanael, que me recebeu outra vez aqui. Minha gratidão também ao pastor Ademir, que fez o contato. E estou feliz em rever o pastor Ademir. Obrigado. Desde que eu vi o pastor Vanderlei, eu jamais esquecerei a fisionomia dele, porque o meu pai tinha uma aparência muito grande, então eu jamais esquecerei. Quantos querem ouvir a voz do Senhor aqui esta noite? Um dia visitaram a biblioteca de Rui Barbosa. Uma pessoa visitou a biblioteca dele e fez a seguinte pergunta: Mestre Rui, ele gostava de ser chamado de mestre, quantos livros o senhor possui? Ele viu dezenas, centenas, milhares de livros. E ele disse: eu possuo apenas um livro. Ele disse: pastor, eu estou vendo aqui tantos livros. E ele disse o seguinte: eu tenho 32 mil volumes e apenas um livro. E o cidadão ficou curioso em saber qual era o livro. Este livro que nós temos nas mãos aqui. Vamos trouxer o livro de Deus aqui esta noite. Eu vou pedir a especial gentileza de abrirem no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Capítulo é o de número 12. Para meninos os varões, oral, e a igreja que completa 97 anos. Pastor Natanael, está próximo, né? Centenário está chegando, né? Aleluia, glória a Deus. Eu vou lhe pedir esta noite que ponha os seus olhos no texto que o chefe do executivo do governo brasileiro, há um ano atrás, desprezou literalmente esse texto. E eu vou falar sobre ele essa noite. Gênesis, capítulo 12, verso de número 3. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que Bíblia abençoada esta gigante que está aqui. Aleluia. Nós vamos ler, amados do Senhor, um pouquinho diferente. Eu lerei uma sentença e assim que eu parar, você repete tudo aquilo que eu acabei de ler. Combinado? Quantos entenderam? Diga: eu entendi tudo. Eu entendi tudo. E abençoarei os que te abençoarem. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos acreditam no que acabaram de pronunciar? Eu vou lhe pedir algo tão simples, tão singelo, e como é tão simples o que eu vou lhe pedir, que eu tenho absoluta certeza que você não vai me negar isto, e eu já lhe agradeço antecipadamente. Como nós lemos o verso 3 do capítulo 12 de Gênesis, eu vou lhe pedir a gentileza de cumprimentar pelo menos 3 pessoas, e você vai dizer a seguinte sentença. Você vai profetizar isto para quem está ao seu lado. Vai dizer o seguinte: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga isto para 3 pessoas, por favor. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se você já disse para pelo menos 3, tome um assento e glorifiquemos outra vez a majestade do Senhor Jesus.
o público que aqui está. E eu sinto uma forte direção de Deus a falar ao rebanho do Senhor aqui em Paraíba do Sul esta noite sobre as 4 famílias mais abençoadas em toda a Bíblia Sagrada. Repito, eu vim esta noite orientado pelo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para lhes falar sobre as 4 famílias mais abençoadas de toda a Escritura Sagrada. E como eu tenho o compromisso de estar convosco ainda amanhã, prometo-lhes que não passarei das 23 horas. A primeira família que eu gostaria de lhes mencionar aqui esta noite, que foi profundamente abençoada por Deus, é a família de um homem chamado Noé. Diga o nome dele o mais alto que você puder. Noé! Não seria necessário lembrar aos senhores aqui esta noite que Noé foi um dos 7 homens na Bíblia que viveram mais de 900 anos. Se você fizer um estudo cuidadoso, você vai chegar à seguinte conclusão: que somente 7 homens em toda a Bíblia viveram mais de 900 anos. Um deles foi exatamente Noé. Ele viveu 950 anos. Ele é chamado na Bíblia de pregador da justiça. Quando eu chegar no céu, meus amados irmãos, eu quero passar uns 500 milhões de anos olhando para o rosto de Jesus. E depois que eu passar este tempo todo olhando para Jesus, uma das pessoas que eu quero tomar um bom tempo, quem sabe encostado em um dos muros de jaspe reluzente, quem sabe diante do mar de cristal, quem sabe diante daquelas 12 portas que fala o livro do Apocalipse. Eu quero tomar um bom tempo com este homem chamado Noé. E a razão pela qual eu quero tomar um bom tempo com este homem é porque ele foi capaz de acreditar que Deus iria mandar o dilúvio sobre a terra quando nunca havia caído um pingo de água sobre o planeta Terra. Quando nós olhamos para o horizonte e nós vemos as nuvens carregadas, é fácil nós acreditarmos que vai chover, mas quando nunca havia caído um pingo de água sobre a terra, Noé acreditou que Deus iria mandar um dilúvio. E por falar em dilúvio, a Bíblia menciona 3. O primeiro é o de águas, o segundo é o de fogo, o terceiro é o de bênçãos. O dilúvio de água, ele mandou sobre a sociedade de Noé. O dilúvio de fogo, ele mandou sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Agora eu quero que você prepare um glória que glorifique o nome do Senhor. O dilúvio de bênçãos, ele está mandando para nós aqui essa noite. E pode levantar todas as bênçãos e glorificar o nome do Senhor. Quantos aqui trouxeram a sua mão direita? Levante-a, por favor. Ó, que bom, você trouxe a sua mão direita. Quem aqui também trouxe a sua mão esquerda? Faça assim com ela. Pois bem, eu e você temos 2 mãos. Deus Criador, o Criador do universo, também tem 2 mãos. E o que mais impressiona em Deus é saber que Ele estende uma mão para punir, mas Ele estende uma outra antes de punir para prover o meio de escape. E Deus olhou para Noé e disse: Noé, eu vou mandar um grande dilúvio sobre a terra. O que é isto, Deus? É muita água, Noé, caindo sobre o planeta Terra. Ontem à tarde eu estava revisando o episódio do dilúvio
E eu confesso aos senhores que eu não havia atentado para um detalhe. Estou lendo este livro por 39 vezes este ano e eu não havia atentado para este detalhe. Pastor Natanael, está escrito que quando Deus mandou o dilúvio, ele abriu somente as janelas. Eu fiquei impressionado. Ora, ele abrindo as janelas, caiu água daquele jeito. Não imaginemos se ele abrisse as portas, nem pensemos se ele abrisse os portões. Aí Deus me disse: diz para o povo que vai ouvir a minha palavra amanhã, que quando eu quero punir a humanidade, eu abro somente as janelas. Quando eu quero abençoar o meu povo, eu abro os portões da eternidade. E pode glorificar o nome do Senhor. Deus disse: eu vou mandar o dilúvio, mas antes que eu mande o dilúvio, Noé, eu estendo a minha mão para ti e peço que você construas uma arca. Nessa noite não é o meu objetivo trazer detalhes, um estudo grandioso sobre a arca de Noé. Eu vou lhes falar apenas 2 ou 3 coisas a respeito da arca de Noé. Deus disse para ele construir a arca, Deus deu a planta e Deus disse: Noé, faz a arca de 3 andares. Quantos andares? 3. O primeiro andar da arca era para os animais, diga animais. O segundo andar da arca era para o alimento, diga alimento. O terceiro andar da arca era para Noé e a sua família. Deixa eu ver se você guardou. O primeiro andar era para os animais. O segundo andar era para o alimento. E o terceiro andar da arca era para Noé e a sua família. Notem que o Noé estava no terceiro andar da arca, mas ele estava viajando de primeira classe. Se você estudar a biografia de Noé e a biografia de Jonas, você vai encontrar uma grande diferença. E a diferença é esta: quem obedece a Deus como Noé, viaja de primeira classe. Quem desobedece a Deus como Jonas, viaja no porão do navio. Só dá agora uma olhadinha para quem está no seu lado. Se não glorificar, é porque está no porão. Agora, se glorificar, é porque está viajando de primeira classe. E pode levantar as suas mãos e glorificar a majestade desse Deus. Quantos andares tinha a arca? 3 andares. Por que a arca tinha 3 andares? Porque a arca representa os céus. A Bíblia menciona pelo menos 3 céus. Se lembram? Começa assim a Bíblia: no princípio criou Deus os céus. Está no plural, porque existem 3. E terra está no singular, porque só existe uma. O primeiro céu é o céu das nuvens. O segundo é o das estrelas. O terceiro é a capital dos céus. É para lá que eu e você, muito em breve, estaremos indo. Para uma igreja que está completando 97 anos, Deus está dizendo aqui esta noite que muito em breve nós deixaremos esta terra, passaremos pela atmosfera, romperemos com a ionosfera, passaremos pela estratosfera, venceremos todas as feras e chegaremos nas esferas celestiais para glorificar esse Deus que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para quem está do seu lado: eu quero ser teu vizinho lá em cima. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quem pode levantar a sua mão direita para glorificar a majestade do Senhor? Jesus esteve aqui, ele falou mais sobre dinheiro e sobre o inferno mais do que o céu. E como Jesus falou mais sobre dinheiro e mais sobre o inferno do que o céu, eu vou lhe contar apenas um único segredo a respeito do céu. Eu só falo um segredo do céu aqui se pelo menos 3 pessoas aqui levantarem a mão. Não, aí eu quero falar. Tanta gente, inclusive aqui os varões. Então deixa eu lhe contar um segredo muito especial do céu. O céu é um lugar perfeito, porém é incompleto. Guardaram isso? Diga comigo: o céu é perfeito, porém é incompleto. Como chama essa jovem que está aqui? Posso saber o seu nome? Isabela? É o nome da minha filha que completou 14 anos. Isabela, se o Espírito de Deus se arrebatar agora e você for até aonde Paulo foi,
no terceiro céu. Você vai contemplar aquelas coisas maravilhosas. Você não vai encontrar uma imperfeição no céu, porque lá tudo é perfeito. Agora o céu é perfeito, porém incompleto. Eu tenho uma notícia boa: o céu só vai se completar Glória a Deus. quando esta igreja chega lá, segure a mão de quem está do seu lado, balance a mão dele e diga: nós completaremos o céu de majestade. Aí Deus disse: Noé, faz arca de quantos andares? 3, porque representa os céus. Aí Deus disse assim: Noé, do lado direito você faz uma porta. Você sabe na simbologia o que significa aquela porta? Símbolo da pessoa do Senhor Jesus. Jesus fez 7 declarações a respeito de si mesmo no Evangelho de João. E uma das declarações foi esta. Ele disse assim: eu sou a porta. Ele não disse eu sou uma porta. Ele é a porta das portas. Aquela porta da arca era símbolo da pessoa de Jesus. Agora eu estou olhando para essa igreja, estou vendo janelas em volta. Deus não permitiu que Noé fizesse janelas em volta da arca. Os aviões possuem janelas, os transatlânticos possuem inúmeras janelas. Deus não permitiu que Noé fizesse janelas em volta da arca. E às vezes eu fico perguntando: Deus, por que o Senhor não permitiu? Porque se ele tivesse permitido, o Noé ia abrir a janela para ver o que estava acontecendo lá fora. Veja a sabedoria de Deus. Deus disse: Noé, faz a arca de 3 andares, porque representa os céus. Coloca uma porta do lado direito, que representa Jesus. Aí Deus disse assim: Noé, a janela não vai ficar do lado, a janela vai ficar no teto da arca. Pastor Natanael, por que razão Deus pediu que Noé colocasse a janela no teto da arca? Eu penso que eu posso lhe ajudar aqui essa noite. Sabe por quê? Deus queria nos ensinar que quando todas as portas estiverem fechadas em nossa volta, quando todas as portas estiverem fechadas em nossa volta, nós devemos olhar para cima, porque sempre haverá uma janela aberta. Será que você pode levantar as duas mãos e glorificar a majestade? Quando a arca estava toda pronta, a Bíblia diz que o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Só para lembrar os senhores que o número 40 é o número das limitações humanas. 3 reis em Israel, os 3 primeiros reinaram 40 anos: Saul, Davi e Salomão. 3 homens da Bíblia, somente 3, jejuaram 40 dias: Moisés, Elias e Jesus. Por 40 dias o Golias desafiou os exércitos de Israel. O povo passou 40 anos caminhando naquele deserto. Alô, jovens que estão ao alcance da minha voz. O Isaac casou-se aos 40 anos. Se ele casou aos 40 anos, você pode esperar mais um pouquinho. Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Quantos glorificam o nome do Senhor Jesus? E depois que a arca estava toda pronta, diga: a arca estava pronta. Pastor Vanderlei, eu tenho que render uma homenagem a este Deus que eu estou pregando. A arca estava toda pronta, diz a Bíblia assim, que Deus ainda esperou 7 dias para mandar o dilúvio. Veja a misericórdia deste Deus aqui nós vemos. A arca estava pronta, Deus ainda esperou 7 dias. E depois de 7 dias está escrito assim: e Noé e a sua família entraram dentro da arca. Deus está mandando eu lhe dizer, às 21 horas e 11 minutos, e eu lhe digo isto pelo Espírito de profecia: toda a nossa família vai entrar na arca de Deus. Você tem um parente que está afastado da casa de Deus. Não sei se é o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa. Deus está dizendo aqui esta noite que
365 vezes. Você nunca vai esquecer isto, porque é só você lembrar que um ano tem 365 dias. Aí você vai lembrar, passou um cearense lá na nossa igreja e falou que Abraão é mencionado na Bíblia 365 vezes. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui esta noite. Se você me perguntasse quais as razões porque a família deste homem foi muito abençoada, amados, sem exagero, eu poderia ficar hoje até as 2 da manhã lhe dando 318 razões porque a família deste homem foi abençoada. Eu vou lhe dar as 2 principais. São as 2 mais importantes razões porque a família deste homem foi abençoada. Primeira razão: Abraão estava com 75 anos. Quantos anos? 75 anos. Minha mãe acabou de completar 75 anos. Alguém aqui já passou dos 70? Levante as mãos, por favor. Oh, maravilha, que bênção. E ontem eu falei, mãe, a senhora chegou a 75, a senhora já está na prorrogação. Porque a Bíblia diz que depois dos 70, depois dos 70, quem já passou dos 70 é muita bênção. Abraão estava com 75 anos. Ele não era mais um jovem, como chamamos hoje no Brasil, já estava na melhor idade, já estava na terceira idade, já não era mais um jovem. Eu tenho um primo que hoje ele mora nos Estados Unidos. Ele trabalhava na repetidora da Globo, no setor de esportes, no Globo Esporte lá da Globo. Sabe o que ele fez? Com 22 anos ele abandonou aquilo tudo e foi para os Estados Unidos. Sabe por que ele fez isso? Porque era jovem. Abraão estava com 75 anos e Deus disse: Abraão, sai da tua casa, sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão era um homem do altar, Abraão era um homem de tendas, não tinha muita mobília. E naquele dia parece que eu estou vendo o Abraão arrumando a mobília e alguém deve ter chegado para ele e deve ter dito: Senhor Abraão, o senhor não leva mal não? Mas eu estou notando que o senhor está arrumando as coisas. O senhor vai viajar? Vou, meu filho. O senhor não leva mal não fazer outra pergunta para o senhor? Para onde é que o senhor está indo? Aí o Abraão disse: meu filho, eu só sei que eu estou indo. Eu não sei para onde eu estou indo, eu só sei que eu estou indo. Quero lhe dizer que nesta noite, que a coisa mais importante da nossa vida não é sabermos para onde nós estamos indo, é saber quem está indo conosco. Eu vou repetir: o mais importante não é saber para onde nós estamos indo, é saber quem está indo conosco. Se Deus está com você, fica tranquilo, porque o GPS está na mão dele. Fica de glorificar o nome do Senhor. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado e grita aí: o GPS sempre está na mão dele. E pode glorificar o nome do Senhor. Quem levanta as mãos para glorificar a majestade do Senhor. A segunda razão porque este homem foi abençoado: primeiro, guarde isto, saiu para o desconhecido, saiu sem saber para onde ia. Um dia Deus olhou para o planeta Terra. Quem é que ele viu? Abraão. Aí começou o diabo: Abraão, como é que estão as coisas aí? Olha, eu estou velho demais. E a tua esposa, Sara? Deus está igualzinho a mim. Ó, artrite, artrose, bico de papagaio. Olha, Deus, o papagaio tem. Olha, não é nem mais hérnia de disco, é de CD. De tão ruim. No meio daquela situação, Deus lhe prometeu um filho. Os senhores sabem da história. Deus deu um filho na velhice daquele casal. Como se chama esse filho? Isaac. Quando ele estava na adolescência, com aproximadamente 16, 17 anos, Deus outra vez visita Abraão e disse: Abraão, tu me amas? Que isso, Deus? O Senhor me deu a Sara, o Senhor me deu Isaac, é a alegria do meu coração. Eu amo muito Isaac, sou apaixonado pela Sara, mas eu te amo mais do que qualquer outra coisa. É mesmo, Abraão? É, Deus. Então é o seguinte, Abraão: pega o teu filho, a quem tu amas, leve para uma das montanhas que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão guardou aquilo em segredo, ele não contou para Sara. Alô, mamães que estão aqui. Se Abraão contasse para Sara que Deus havia lhe pedido o filho do jeito que mãe gosta de filho, e dizer: Isaac, desaparece. Corre porque o teu pai quer te pegar. Sabe por que isso está na Bíblia? Porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem o segredo de Deus na vida.
pode glorificar o nome desse Senhor Jesus. Diga isso para quem está do seu lado. Todo homem de Deus, diga, se você está do lado de você, olha, toda mulher de Deus tem um segredo de Deus na vida. E a Bíblia diz que Abraão viu o lugar 3 dias depois. Quando chegou no topo da montanha, o Abraão olhou para os seus empregados e disse: os senhores fiquem aqui, porque eu e o meu filho subiremos e depois retornaremos. Todo mundo aqui sabe da história. Agora eu tenho que fazer uma pergunta, porque é o desfecho deste momento, porque a família deste homem foi abençoada. Quantos filhos Abraão tinha mesmo? Quantos filhos? 2 filhos. Um era o filho da escrava, que se chamava Ismael, e o outro era o filho da promessa, que se chamava Abraão. Perdão, Isaac. Ok, vocês estão ligados. O primeiro se chamava Ismael e o segundo se chamava Isaac. E eu vou lhe fazer a pergunta, mas eu preciso da sua resposta. Qual dos 2 Deus pediu? Diga-me algo. Qual dos 2 Deus pediu? Posso falar o que Deus está mandando eu falar, Marcos? Sim ou não? Sim. Então escute o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer agora talvez seja a coisa mais importante desta mensagem. Qual dos 2 Deus pediu? Isaac. Então ouça isto. Nós não podemos dar para Deus o Ismael quando Deus está pedindo o nosso Isaac. Eu vou chegar mais perto de você aqui nesta noite, porque quem entender isto vai glorificar o nome do Senhor. Nós não podemos dar para Deus o Ismael quando Deus está pedindo o nosso Isaac. Eu quero que você segure na mão de quem está do seu lado agora e levante a mão dele ou a mão dela o mais alto que você puder, porque para o grande Deus tem que haver um grande sacrifício. Eu quero que essa igreja que está completando 97 anos, por um minuto glorifique ao Deus de Abraão. Terceira família mais abençoada da Bíblia, a família de um homem chamado Zaqueu. Diga o nome dele: Zaqueu. Jesus entrou na cidade de Jericó 2 vezes. Quantas vezes? 2. Lá no livro de Deuteronômio, a cidade de Jericó é chamada de cidade das palmeiras. Ele entra a primeira vez para curar o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho da cidade de Jericó. Mas a segunda vez que ele entrou em Jericó foi para salvar, abençoar a família deste homem chamado Zaqueu. A história diz que um amigo de Zaqueu escreve uma carta para ele e disse o seguinte: eu vou zipar o conteúdo da carta. A história diz que um amigo dele escreveu uma carta e o conteúdo da carta era mais ou menos assim: Zaqueu, está indo um homem para a tua cidade. Que homem extraordinário é este homem! Os paralíticos, quando se aproximam dele, são curados. Os cegos começam a enxergar. Os surdos passam a ouvir. Os mudos começam a falar. Aí no final da carta, ele escreve assim: pelo amor de Deus, não percas a oportunidade de conhecer este homem. O que diz a Bíblia em Lucas 19, de 1 a 10, é que ele desejava ver Jesus.
Mas havia dois obstáculos. Número 1, ele era de... Alô? Ele era de mais ou menos aqui, da altura de pequena estatura. Segundo lugar, havia uma multidão que era um empecilho para que ele pudesse ver Jesus. Dizem os historiadores que naquele dia aproximadamente 5.000 pessoas estavam entrando com Jesus em Jericó. É muita gente ou pouca gente? E parece que eu vejo Zaqueu no meio da multidão. Dona Maria, deixa eu passar aí na sua frente. Ô, seu João, deixa eu passar. E alguém dizendo, ó, lugar de baixinho é lá no final da fila. Há sempre alguém no nosso caminho que não quer ver a nossa vitória. E os Zaqueu disseram, vocês não querem deixar o ver não. Então é o seguinte, ó, eu sou cobrador de impostos, eu conheço essa cidade com a palma da minha mão, eu vou passar na frente de vocês, eu vou subir naquela árvore, quando eu estiver lá em cima, eu vou ver o melhor do que vocês. E ele correu e subiu naquela árvore. Jesus está entrando outra vez em Jericó. Diga comigo, parece que eu estou vendo. E de repente Jesus parou debaixo da figueira. Diga bem, ó, ele parou debaixo da figueira. Tudo na Bíblia você tem que tirar as lições. E a lição espiritual é esta: alguma coisa acontece quando ele para. Eu vou repetir. Quem é que está cuidando do som? Quem é que está cuidando? Parece que desligado. Eu vou repetir. Alguma coisa acontece quando ele para. Ele parou aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. E quando ele para, debaixo daquela figueira, os senhores notam, e já notaram desde a primeira vez que eu aqui estive, que eu gosto de pregar uma mensagem para as pessoas participando. Me responda com sim ou não. Quando ele parou, eu disse, alô baixinho, desce depressa. Foi assim? Sim ou não? Não. Ei, você aí, da camisa amarela, desce depressa. Foi assim? Não. Jesus olhou e disse assim, Zaqueu, desce depressa. Os senhores aqui no coral estão vendo Zaqueu quase caindo daquela árvore agora? Vocês estão vendo ele todo trêmulo no meio daquela folhagem, dizendo, ué, esse homem nunca me viu e sabe o meu nome. Eu quero te dizer aqui essa noite que Jesus te conhece, não é pelo carro que você tem. Jesus te conhece, não é pelo sapato que você está calçando aqui esta noite. Jesus te conhece, não é pelo óculos que você está usando. Ele sabe o nosso nome. Isso me impressiona nessa noite, pastor André. Abrace quem está do seu lado e diga, ele sabe o nosso nome. Porque Ele está acima de tudo e de todos. Você pode mais uma vez levantar as tuas mãos e glorificar Jesus. Aí você diz assim, pregador, onde é que a família dele foi abençoada? Eu vou lhe dizer agora. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí para completar a bênção, hoje veio salvação
lá onde eu moro, em Jacarepaguá. A família do carcereiro de Filipos. Vamos às provas e os fatos. Paulo e Silas repreendem um demônio de uma moça que adivinhava. E como recompensa eles foram postos dentro do banco 1 da cidade de Filipos. E por volta da meia-noite eles faziam duas coisas: oravam e cantavam hinos a Deus. O que eles faziam? Número 1, orar. Número 2, cantar. Número 1, orar. Número 2, cantar. Eu e você conhecemos pessoas que oram, mas não cantam. Nós conhecemos pessoas que cantam, mas não oram. Balança esse crente que está do teu lado e grita aí: quer vitória? Vai orando e vai cantando. Quer bênção de vitória? Vai cantando. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. O que eles faziam? Oravam e cantavam a Deus. Aí sabe o que Deus fez? Deus mandou um terremoto por volta da meia-noite. As 7 coisas da Bíblia que aconteceram à meia-noite. Eu vou citar algumas. Lembra-se quando aquele anjo chegou lá no Egito, a morte dos primogênitos? Foi à meia-noite. Você lembra quando o Sansão arrancou os portões da cidade de casa? À meia-noite. Há um texto especial lá em Mateus 25. E à meia-noite ouviu-se Paulo e Silas estavam orando e cantando por volta da meia-noite. Aí Deus mandou um terremoto. Deus mandou o quê? Terremoto. Agora, o terremoto não aconteceu na cidade. O terremoto aconteceu dentro do presídio, dentro da cadeia. Porque quando Deus quer abençoar, Ele promove terremotos particulares. Isso é lindo demais, irmão. Prega aí para quem está do teu lado. Diz isso, isso é lindo. Diz: quando Deus quer abençoar, Ele promove terremotos particulares. Levante as mãos e glorifique a Deus. Aí quando Deus mandou o terremoto, a primeira coisa que aconteceu está escrito assim: todas as portas foram abertas. Diga esta sentença. Todas as portas foram abertas. Fale isto mais uma vez, porque tem algo muito especial que eu vou lhe dizer da parte de Deus. Outra vez? Todas as portas foram abertas. Eu não sei quem está aqui esta noite desempregado. Eu não sei nesta noite quem entrou aqui com sentimento de dívida porque você se encontra desempregado. Deixa eu te dizer, aproveita hoje, sábado e domingo, porque a partir de segunda-feira eu estou profetizando a Bíblia para você. A partir de segunda-feira, todas as portas serão abertas. Todas as portas serão abertas. Você viu que a mensagem melhorou quando a Isabela me ajudou, não é verdade? Posso pedir a tua ajuda também? Posso saber o teu nome? Tiago? Por favor, Tiago, venha aqui me ajudar, por favor. Deixa aí seu instrumento. E traga esse pedestal aí sem o microfone, por favor. Você pode vir aqui. Isso vai ser tremendo, Tiago. Você vai me ajudar muito. Tinha que ser você mesmo, Tiago, em nome de Jesus. Aleluia. Tiago, sobe aqui. Pastor Natanael vai deixar. Pode deixar dessa altura mesmo. Isso, ajeita aí. Tiago, eu estou lhe dizendo que Deus mandou o terremoto e o que aconteceu? Todas as portas foram abertas. Todas as portas foram abertas. Tiago, eu te pergunto, diz aí para esse povo, o que você acha que aconteceria agora se todos os presídios do Brasil, as portas fossem abertas agora? O que você acha que ia acontecer? O que você acha? Ia dar problema, só isso. Ia dar problema, mas ia acontecer assim. Está tendo problema, as portas estão abertas, mas vamos ficar aqui, está tão bom aqui com a gente. O que você acha que ia acontecer, amada?
dizer algo aqui agora que é profundamente espiritual. Olha para cá. Deus mandou um terremoto e todas as portas foram abertas. E aconteceu um milagre, pastor Nathanael. Que coisa tremenda. Olha para cá. Qual foi o milagre? Todos os presos ficaram presos com portas abertas. Sabe por quê, amados? Porque o diabo, ele prende fechando. Agora o nosso Deus, ele prende. Se você não glorifica a Deus com isso, você está bem visível. Você vai glorificar agora, vai. Você vai glorificar a Jesus. Agora, Tiago, eu já você aqui, não era para tu responder não, rapaz. Pelo que vai acontecer agora. Tiago, naquela época, depois de você perguntar os pastores, do mais antigo ao mais jovem pastor, que eles vão assinar, rubricado para você. Naquela época, todo carcereiro tinha dentro do cárcere uma espada. Tinha o quê? Uma espada. Se você me der dos dois principais motivos, se você me der apenas um motivo pelo qual ele tinha que ter aquela espada, rapaz, vai ser um grande pregador. Vamos lá. Por que ele tinha que ter aquela espada lá? Hã? Vai ficar na música? Não tem nada na música, não. Se ele tinha que ter uma espada lá dentro, é por algum objetivo. Só para alguém aí, para ele, aleluia! Coloca a mão nele aqui, irmão. Diz para ele aí, pastor, para se defender. Agora, o segundo motivo pelo qual ele tinha que ter aquela espada, Tiago, é porque se um preso fugisse, ele tinha que pegar aquela espada e tirar a própria vida para pagar por aquele que fugiu. Então vamos ao raciocínio. Deus mandou o terremoto, todas as portas foram. O que o carcereiro suspeitou? Todos eles. Faz assim para quem está do teu lado, ele acordar assim. Ele vai entender. Para entender, todos eles. Carcereiro suspeitou que todos eles haviam. Pastor Nathanael, obreiros aqui na minha retaguarda. Quando ele pensou, Tiago, que os presos haviam fugido, e ele faz a cena de se lançar sobre a espada, Paulo brada do lado e grita bem alto: não faça isso, porque todos estamos aqui. Aí aquele homem, Tiago, fez a pergunta mais importante da Bíblia: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Fica de pé, glorificando a Deus. Você pode levantar as mãos e glorificar a majestade. Eu vou lhe dar a revelação da mensagem agora. Em um minuto eu dou a revelação. Professores, os senhores conhecem bons pregadores neste país. O Brasil é um celeiro de grandes pregadores. Agora o pregador só tem respeito, só tem autoridade espiritual se ele tem a revelação da mensagem que ele prega. Olhe para cá. Os senhores notaram que estas 4 famílias têm uma conexão com salvação? Vamos lá. Noé e a sua família foram salvos do dilúvio.
Deus preparou um carneiro, um cordeiro, e salvou a vida do Jesus entrou na cidade de Jericó e disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta. O que é que Paulo disse para o carcereiro? Creio no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! No meio da nossa parentela. Quantas pessoas estão aqui entre nós, afastadas da casa do Pai? Dê um sinal com a sua mão, por favor. Tem alguma pessoa aqui entre nós, afastada da casa do Senhor? Tem alguma pessoa? Quem nos visita aqui esta noite e não pertence a nenhuma igreja evangélica, faça assim com a sua mão, por favor. Tem algum visitante? Eu gostaria muito de te conhecer aqui esta noite. Tem alguém aqui esta noite que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Há uma mãozinha ali? É isso mesmo, uma mãozinha ali. Aleluia. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Aleluia. Olha para cá, todos vocês. Quantos entenderam esta mensagem aqui nessa noite? Talvez os senhores ouviram a mensagem mais simples de toda a vida de vocês. Toda pessoa um dia tem o mesmo filho de grande, porque Deus não tem netos. Você nunca, naquela oração do Pai Nosso que está no céu, Deus nunca vai dizer: neto meu que está na terra. Ele vai dizer: filho meu que está no planeta. Um dia todas as pessoas têm que ter um encontro maravilhoso com Deus. Que lindo. Posso saber o teu nome e dizer? Oh, eu falei do teu esposo hoje, Abraão. Teu aniversário. E esse aqui? Murilo. Esse aqui esse vai ser pregador, porque o Arthur você vê que ele né? 100%. O pastor disse que é 24 horas. Igual o meu Davi quando nasceu também. Deixa eu te dizer aqui nessa noite. Quem entendeu essa mensagem? Amém. Olhe bem nos olhos da pessoa que está do seu lado. Escolha uma pessoa e diga assim: se você não entendeu esta mensagem, eu não tenho mais jeito para você. Diga que essa necessidade eu fiz questão de trazer esta mensagem das famílias, porque Deus me disse para dizer a você nesta noite que estes últimos meses de 2025 e os 5 primeiros de 2026 serão marcados com desviados voltando para casa. Deus te disse de novo, Senhor. Fale isto para quem está do seu lado. Vai acontecer isto em nome. Nós vamos orar por esses 3. Estão aqui estas crianças, a Sara, o Arthur e o Murilo. Tome estas crianças em tuas mãos. Senhor, seus pais estão debaixo da bênção que eles estão adquirindo aqui nessa noite. Senhor, toda pessoa deste mundo tem um dia que fazer uma aliança contigo.
E eles estão fazendo aqui nesta noite, de 97 anos nesta igreja. Senhor, dá um futuro brilhante nessas crianças. Se o Senhor não demorar a voltar, Senhor, faça deles instrumentos poderosos nas tuas mãos. Abençoe seus pais, seus familiares, em nome de Jesus. Toda a igreja por 3 vezes diz amém. Primeira vez.